Século II a.C., chineses da dinastia Han começam a produzir papel e a Rota da Seda conecta a Europa até a Ásia. Na Índia, o sábio Pingala produz trabalhos com números binários, enquanto Hiparco de Niceia descobre os movimentos de precessão da Terra e os equinócios. Entretanto, enquanto surgiam estas descobertas, a espada devorava da região do atual Portugal até a Mesopotâmia e o poder mudava rapidamente de mãos. Contaremos o auge do período interbíblico, ou também chamado intertestamentário, a história que ocorreu com romanos, gregos e judeus durante essa época. Lembre que este vídeo é parte de uma sequência que você pode assistir em ordem, acessando a playlist do nosso canal e selecionando Idade do Ferro. Bem-vindos ao canal Observatório 7, nossa jornada pela Idade do Ferro. Esta é uma série que conta os principais eventos da história de forma simultânea, mostrando o que acontecia no resto do mundo. O vídeo a seguir é repleto de generalizações e simplificações, fiel à nossa proposta de um diálogo interdisciplinar entre história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, teologia e arte. Confira a nossa bibliografia em anexo e, se gostar, curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Como de costume, usamos imagens pesquisadas aleatoriamente e usadas fora de seu contexto original e reinterpretadas em nossa própria narrativa. Roma vinha crescendo em população e riqueza graças aos escravos e o espólio tirado de Cartago. E como Cartago era vizinho africano do Egito, era conveniente aos Ptolomeus estarem aliados a Roma. Os Ptolomeus, por sua vez, também eram inimigos dos Seleucidas, que eram aliados dos macedônios, estes inimigos dos romanos na Segunda Guerra Púnica. Mas os romanos, aliados de várias cidades gregas e da rica cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, já haviam dominado a Ilíria, região fronteiriça com a Macedônia. Do lado seleucida estava Aníbal, exilado de Cartago após a Segunda Guerra Púnica e o maior inimigo de Roma. Aníbal era conselheiro militar do rei Seleuco III, aliado de Filipe V da Macedônia. Entretanto, em 200 a.C., enquanto romanos e macedônios lutavam, Seleuco invadiu a Judéia e a tomou dos Ptolomeus. Em 190, os romanos começaram a vencer batalhas navais e em campo contra os Seleucidas, inclusive com a derrota de Aníbal contra romanos e rodianos unidos. E como resultado, os perdedores começaram a oprimir a Judéia com impostos mais altos para pagar as dívidas de guerra cobradas por Roma. Em 188 a.C., o rei Antíoco III fez um tratado de paz com os romanos, o que foi motivo para Aníbal fugir, passando seus últimos anos vagando e instigando reis da Ásia contra os romanos, até ser cercado e cometer suicídio em 183 a.C. para não cair nas mãos dos romanos. Antíoco III, para garantir o cumprimento do Tratado de Paz com Roma, entregou seu filho Antíoco IV como refém, que foi levado até que seu irmão mais velho assumiu o trono e o filho deste foi trocado por Antíoco IV. A partir daí, Antíoco IV morou em Atenas, onde mergulhou totalmente no mundo e cultura grega. Nesta época, os celtibérios estavam sendo atacados pelos romanos, que estavam submetendo toda a península sob seu controle, e o tio de Antíoco IV foi assassinado. Em 175, com o apoio do rei de Pérgamo, ele viajou até a Seleucida e tomou o trono, assassinando seus sobrinhos e reinando como Antíoco IV Epifânio, que significa o Deus Manifesto. Em respeito a Roma, ele não invadiu o Egito,
Mas até 170 a.C. iniciou um processo de helenização dos judeus que mergulhou Jerusalém em sua maior crise desde os tempos do profeta do Antigo Testamento. Até então, os gregos no comando da Judéia respeitavam o modo de vida e direito de livre exercício da religião judaica, mas a partir de Antíoco a política mudou de forma violenta. Precisamos lembrar neste ponto que os judeus já estavam sob domínio grego há quase 200 anos. Judeus estavam espalhados pelas principais cidades do mundo helênico, principalmente em Alexandria, no Egito, onde muitos deles tiveram contato com a filosofia e costumes gregos. Muitos judeus já falavam o grego e até entre sacerdotes e membros da alta classe, roupas e costumes gregos eram adotados. Para as novas gerações de judeus, os antigos costumes pareciam retrógradas e ultrapassados se comparados à modernidade grega daqueles dias. Em oposição, um grupo de judeus tentou resistir à mudança de sua cultura e insistiu na estrita obediência da Torá e tradições judaicas. Estes dois partidos judeus foram conhecidos como os helenistas e os hassidins, ou os piedosos. Quando os seleucidas tomaram a Judéia, o sumo sacerdote judeu era Onias III, um hassidim, enquanto seu irmão, ao qual até o nome já estava em grego, era Jason, um helenista. O partido judeu helenista foi até o rei Antíoco solicitar apoio para construir o maior instrumento de helenização, o ginásio. Muito mais do que um mero centro esportivo, o ginásio era uma instituição financiada pelo Estado, onde os jovens eram treinados em lutas, esportes gregos, filosofia e, é claro, competiam em honra aos deuses. Havia ainda todo o liberalismo sexual típico dos gregos, inclusive entre pessoas do mesmo sexo. E os jovens atletas competiam nus para que o corpo masculino fosse admirado e exaltado. Como se nada pudesse ser mais diferente e agressivo aos valores judaicos conservadores, os jovens judeus num ambiente como este eram vítimas de, por assim dizer, bullying ou antissemitismo, que os ridicularizava quando apareciam nus por sua diferença visual devido à circuncisão. A circuncisão era o rito que os distinguia como filhos de Abraão e herdeiros das promessas proféticas de sua nação. Seu maior símbolo agora era motivo de vergonha e piadas, e famílias que começassem a abandonar tal costume estavam simplesmente perdendo totalmente a identidade judaica. Resumindo, os judeus estavam ficando sem identidade religiosa e, no entender de sua religião, foi por isso que seus ancestrais foram levados ao cativeiro e estava muito perto da história se repetir. Foi neste contexto que o rei Antíoco IV Epifânio chegou entre 170 e 168 a.C. a Jerusalém, após derrotas para os romanos, e saqueou os tesouros do templo, destruiu alguns edifícios e uma parte da muralha e tornou-se intensamente ofensivo aos judeus. Parou o sacrifício diário do templo e construiu um altar pagão onde sacrificou porcos, animais imundos para os judeus. A gota d'água veio quando emitiu seu decreto proibindo a guarda do sábado, determinando adorar Zeus e Dionísio em lugar de Yahweh, o Criador, queimar os livros de Moisés e passar a usar porco como alimento. Nunca nenhum inimigo dos judeus tinha feito algo assim, mesmo as nações que os oprimiram não chegaram a exigir tais práticas. Em toda a Judéia, judeus estavam sendo mortos por preferirem guardar o sábado e obedecerem a Deus em vez de Antíoco IV. Entretanto, uma pequena vila chamada Modim, caminho para Jope, foi ordenado a um sacerdote idoso chamado Matatias que realizasse sacrifícios aos ídolos pagãos. Ao se recusar, o clima ficou tenso. Um judeu mais jovem tomou a frente para aliviar o problema
realizando o sacrifício idólatra ele mesmo, mas Matatias o matou para mostrar que seu zelo não permitiria que ninguém destruísse a identidade judaica. Na confusão, os filhos de Matatias tomaram defesa do idoso pai e mataram os guardas, e todos fugiram para o deserto, reunindo rebeldes de muitos lugares que passaram a se organizar e decidiram que, em nome da preservação da identidade e fé judaica, resistiriam pela força, inclusive em dia de sábado, formando uma guerrilha contra os invasores seleucidas. Quando o velho Matatias morreu entre 167 e 166 a.C., seus filhos, comandados pelo mais velho, Judas, apelidado de O Macabeu, que significa martelo, assumiram a luta. Como eram descendentes de um judeu chamado Asmon, esta família patriota foi conhecida como Asmoneus. Judas venceu pelo menos 2 vitórias contra os seleucidas, e Antíoco IV teve que se retirar para lutar contra os partas que invadiam a fronteira oriental. Antíoco deixou Lícias lutando com Judas, que também venceu este general grego. Por fim, até 165 a.C., um tratado de paz foi forjado e os dois partidos, judeus hassidins e helênicos, receberam permissão para conviver, removendo todos os ídolos do templo, restaurando o seu serviço e a liberdade religiosa judaica. Joséfo diz que o serviço no templo foi restaurado 3 anos depois, do mesmo dia que foi invadido, dando origem em 25 de Quisleu ao Hanukkah, ou Festa das Luzes, que no Novo Testamento é chamado em João 10:22 de Festa da Dedicação. Antíoco IV Epifânio teve tantos problemas no leste que nunca mais voltou à Judéia, até que adoeceu na região da Média e morreu agonizante entre 164 e 163. Entretanto, em Jerusalém, as tensões entre o partido hassidim e helenista continuaram. Como os helenistas tinham o apoio dos seleucidas e este reino invasor era inimigo de Roma, Judas Macabeu fez um acordo com os romanos para garantir assistência militar em caso de guerra. Entretanto, os helenizantes buscaram um exército seleucida e Judas Macabeu caiu em batalha em 161 a.C., quando então seus irmãos fugiram para o deserto e seu irmão Jonatas assumiu a guerrilha dos Asmoneus. Numa reviravolta, o rei seleucida Demétrio viu-se numa guerra civil para defender seu trono contra Alexandre Balas, proclamado como herdeiro de Antíoco IV e apoiado por Roma, Egito e Pérgamo. Demétrio foi morto, Alexandre Balas reinou e, para ganhar o apoio da Judéia, entregou o sumo sacerdócio de Jerusalém a Jonatas Macabeu, que foi ao Egito para o casamento entre os filhos dos Ptolomeus e dos Seleucidas. E lá, ele, Jonatas, foi reconhecido pelas forças estrangeiras aliadas como general judeu e sumo sacerdote, entregando a Judéia ao controle total da família dos Asmoneus. Nesta época, Roma estava muito ocupada resolvendo de uma vez por todas as questões do mar Mediterrâneo. Em 155 a.C., eles estavam lutando contra os lusitanos e celtíberos para dominar totalmente a Península Ibérica. Eram as guerras contra o herói lusitano Viriato. E viam que Cartago estava se refazendo novamente. Como os romanos nunca esqueciam sua história, decidiram que era a hora de tomar providências para que a história de Aníbal nunca mais se repetisse. Meio século depois das 2 primeiras guerras púnicas, os romanos simplesmente desembarcaram com 50.000 homens a 35 quilômetros de Cartago e exigiram que entregassem todas as armas e defesas. Os cartaginenses entregaram suas armaduras e catapultas, mas a seguir, arrogantemente, os romanos exigiram que incendiassem a cidade e o porto e passivamente se mudassem para 16 quilômetros adentro, longe do mar.
Ao ouvir isso, os cartaginenses abandonaram as negociações e voltaram a se armar. Em 148 a.C., protegidos atrás de poderosas muralhas de Cartago e manobrando em seu rico porto, Cartago incendiou os navios romanos, o que levou a um leve recuo dos latinos, até que em 147 a.C., o capitão Aemilianus, o neto de Cipião africano, assumiu o exército. Na primavera de 146 a.C., depois de muitas batalhas, torturas de ambos os lados, os romanos entraram na cidade e começaram a matar sistematicamente. Demorou 6 dias para eles vencerem a cidade numa guerra urbana, mas os últimos cartaginenses resistentes se refugiaram no templo dos deuses cananeus, morrendo queimados, assim como toda a cidade que foi reduzida a cinzas e saqueada. O norte da África passou a ser província romana e 50.000 cartaginenses sobreviventes foram vendidos como escravos em todo o Império Romano. Neste momento, Roma era a senhora do Ocidente, aliada do Egito, e nada impedia que tomasse a Grécia e a Ásia. Roma rapidamente dissolveu a Liga Aqueia da Grécia continental e anexou as polis, massacrando Corinto. Na Mesopotâmia, os hutos já haviam tomado Ecbatana dos Seleucidas, que se fragilizavam cada vez mais, ainda em disputas com os Ptolomeus. Jonatas de Jerusalém foi finalmente traído pelos Seleucidas, que o prenderam e mataram até o ano de 142 a.C. Isso provocou a revolta militar de Simão, irmão de Jonatas, que assumiu a liderança, venceu a tropa seleucida e expulsou os gregos de Jerusalém. Em 141 a.C., em assembleia popular entre os judeus, o sumo sacerdócio foi confirmado à família dos Asmoneus e Simão declarado general, sumo sacerdote e governante do povo de Deus. O Estado judeu estava independente pela primeira vez na história desde a época dos últimos reis antes da invasão dos babilônios. Rapidamente, eles começaram a tomar territórios em Jope e Gezer e expandir seus territórios. Sua liderança durou até 135 a.C., quando foi morto por um cunhado que o traiu, e então seu filho João Hircano assumiu em seu lugar. João Hircano iniciou sua fase perdendo para Antíoco VII, o último rei seleucida, mas para sorte de Hircano, os gregos tiveram que se retirar para enfrentar os partas na sua fronteira leste e, como resultado, Antíoco VII morreu e o Império Seleucida desmoronou numa guerra civil de sucessão. Em 133 a.C., Roma começava a abocanhar a Ásia Menor, a começar pela poderosa Pérgamo, que se submeteu aos latinos. Na Judéia, livre de seu inimigo, João Hircano se dedicou a expandir o domínio judeu e mostrou um caráter tão opressivo quanto o dos seus inimigos pagãos. Para decepção dos valores morais bíblicos, João Hircano se tornou um guerreiro vingativo, destruindo Samaria e seu templo no Monte Gerazim. Na Transjordânia, um povo árabe chamado Nabateus havia expulso os edomitas, agora chamados de idumeus, de sua terra, e estes refugiados foram morar no deserto do Neguev, ao sul da Judéia. João Hircano os obrigou a converterem-se para o judaísmo, impondo a circuncisão e a religião judaica num vergonhoso ato de supressão da liberdade religiosa, algo que justamente a sua família, os Asmoneus, tinham se levantado um século antes para tentar impedir em relação ao seu próprio povo. Os judeus se arrependeriam disso, pois esta conversão forçada dos idumeus traria para o seu povo a linhagem do rei Herodes, que tantos faria sofrer, e assim aprenderiam a lição de que o Deus único aprecia a liberdade e o respeito. E quando desrespeitamos isso, colhemos os frutos e espinhos no futuro. Com o tempo, o partido helenista evoluiu para se tornar os saduceus e os hassidins para se tornarem os fariseus.
Hircano era fariseu, mas quando os fariseus o ofenderam, ele passou para o lado dos saduceus. Segundo o historiador Flávio Joséfo, quando João Hircano faleceu entre 105 e 104 a.C., sua esposa tomou o título de governante civil e deu a seu filho mais velho, Aristóbulo, o título de sumo sacerdote. Doente por poder, Aristóbulo matou de fome sua própria mãe e encarcerou seus irmãos, assumindo o poder político e religioso. Aristóbulo se tornou um governante tirano, expansionista militar, que tomou a Galileia de um povo pagão que estava habitando por lá, os itureus, e os submeteu à conversão forçada, assim como os idumeus. Com sua morte em 103 a.C., sua esposa Alexandra Salomé libertou seu irmão Alexandre Janeu e se casou com ele. Alexandre Janeu matou seu outro irmão aprisionado e deu cargos importantes aos fariseus. Declarado rei judeu, ele era detestado pelo povo judeu, que o zombava publicamente quando ele ia ao templo, e por isso chegou a mandar matar 6.000 judeus que o criticaram. Apesar de derrotas para os egípcios ptolomaicos, Alexandre Janeu acrescentou à Judéia os territórios da Filistia e territórios ao leste do Jordão, igualando os domínios da antiga monarquia de Israel. Quando Alexandra Salomé ficou novamente viúva, tomou para si o título de rainha dos judeus, com apoio dos fariseus, e deu o sumo sacerdócio para seu filho Hircano II. Entretanto, os saduceus persuadiram para seu lado o irmão dele, Aristóbulo II, e uma nova contenda entre os dois irmãos, descendentes dos Asmoneus, teve início. Quando ela morreu em 67 a.C., a luta entre os irmãos resultou no fim da monarquia judaica dos Asmoneus e na intervenção de Roma, que assistia de longe todos os reinos da Ásia, Egito e Judéia lutarem entre si até perderem as forças e serem incapazes de resistir à gula romana. Retomaremos este tema ao conhecer a ascensão romana nos próximos episódios e como Sula foi sucedido por Pompeu, que interveria na Judéia. O reino judeu havia fracassado, os reinos gregos haviam se desintegrado e o mundo seria palco de um povo duro como ferro que formaria o próximo império a governar por muitos e muitos séculos o mundo ocidental.